4 de outubro de 1933, recebe a etapa de abertura da temporada 2015 da Stock Car, uma etapa especial, uma corrida em duplas. Vamos ter os pilotos que vão disputar o campeonato e seus convidados, né? Convidados muito especiais, são 14 ex-pilotos de Fórmula 1 e os outros pilotos de um vasto currículo internacional. Temos muitas atrações nesta prova de abertura da temporada de 2015 aqui em Goiânia. A gente já tem imagens do começo do treino de classificação. Tá aí um dos carros da equipe Micos. Os pilotos vão deixando o carro, olha aí. Aí você tem a imagem do carro 29. É o carro do Daniel Serra, que ele deve estar concentrando, assim, pensando em curva a curva, o que tem que fazer, a marcha, tudo. É um momento antes da tomada que o piloto é para fazer uma concentração perfeita aí. É um treino mental que já é consagrado nos esportistas de elite. Eles memorizam e olha, eles simulando de olho fechado. Muitas vezes, se você acompanhar no cronômetro, na hora que eles terminam a volta mental, você vai ver no cronômetro, é bem perto do tempo de volta ideal. Aí você tem a imagem do carro do Átila Abreu. Tá já na sua volta de aquecimento. Uma sessão curta de apenas 10 minutos. Nós vamos ter um intervalo de 8 minutos entre cada um dos grupos. E vamos ter a soma dos tempos e a divisão por 2 para sabermos a média de tempo para definir a posição de largada de cada um dos carros para a prova de amanhã. Lembrando que nós vamos ter no início da prova os pilotos que vão disputar regularmente a temporada. Aí vamos ter uma janela entre a volta 12 e a volta 16 para troca de pilotos, para troca de pneus, para o reabastecimento dos carros. E a corrida vai ser concluída pelos pilotos convidados. Eles é que vão receber a bandeirada no final da prova. Lembrando que nessa corrida é obrigatória a troca dos 4 pneus. Não é como nas outras corridas que tem que trocar o -1 ou -2, não. Dessa vez serão 4 pneus para troca, o que aliás dá uma margem de tempo confortável para o outro piloto entrar, para o piloto convidado que não tem muita familiaridade com o carro. Aí você está acompanhando o Átila Abreu, Alan Kodair vem logo atrás dele, lá um pouquinho mais atrás, carro do Sérgio Gimenez. Os pilotos já com quase 5 minutos de treino, metade da sua sessão de classificação. Aí o carro do Antônio Pisoni, Aldeno Brito logo atrás. Você vai se familiarizando com os carros, praticamente poucas mudanças em relação às pinturas, né, os desenhos dos carros em relação à temporada do ano passado. Mas algumas mudanças técnicas. Os pneus não são iguais aos do ano passado, há uma nova construção. A parede do pneu, aquela parte lateral, ela é mais dura, faz com que o carro escorregue menos, principalmente nas curvas de alta. Muda bastante o acerto do carro, a regulagem de suspensão e a gasolina, agora em vez de álcool. É a gasolina premium que você encontra em postos no comércio, mas com isso reduziu bastante o consumo de combustível, coisa que o Juliano vai falar logo mais. E aí a gente tem a configuração da sessão de classificação, grupo 1 com os 16 pilotos mais bem classificados no ano passado, grupo 2 com os pilotos que ficaram do 17º até o final da classificação, aí os convidados dos primeiros colocados do campeonato do ano passado e os convidados daqueles que chegaram a partir do 17º lugar. Então esta é a configuração, são 4 grupos com 10 minutos cada um, intervalo de 8 minutos entre cada uma das sessões. Aí você está vendo o Antônio Pisonia, esse aí é o carro do Daniel Serra, que vai correr junto com o pai dele, tricampeão da categoria. O Daniel ainda está buscando o primeiro título na Stock Car para seguir os passos do pai, né? Hoje eles correm neste final de semana formando uma dupla. E aí o Daniel Serra está buscando tempo na sessão de classificação. Por enquanto, o Átila Abreu, o mais rápido, com o Alan Kodair em segundo, Cacá Bueno na terceira posição, o Daniel Serra está no 4º lugar. Aí você está vendo Rubens Barrichello e Thiago Camilo. Thiago Camilo que acabou de marcar a melhor volta com 1 minuto 24,737. Aí você tem a classificação provisória nesta sessão do grupo 1. Thiago Camilo, Átila Abreu, Alan Kodair, Cacá Bueno, Rubens Barrichello, Antônio Pisoni acaba de marcar o 6º tempo, Daniel Serra, Max Wilson, Rafa Matos e o Sérgio Gimenez, os 10 melhores.
No momento, os tempos ainda não estão tão bons quanto no quarto treino que foi realizado hoje pela manhã. Agora a melhor volta do Thiago Camilo, 1:24.737, é quase um segundo mais lenta que a do Rubens Barrichello na manhã. Foi 1:23.920. Mas ainda deve melhorar, não, Juliano? A pista não está ainda 100% seca, ela tem uma outra parte úmida, então você vê, o tempo ainda não viraram o que tem que virar, mas ela vai secar, ela vai secando e daqui a pouco pode ser que no último grupo ela esteja sequinha. O Thiago foi, quando ele estava entrando na entrada do miolo, o Barrichello estava, acho que em volta lenta e ele estava em volta rápida, acabou que encostou, quebrou o bigode dele. Olha aí, o Rubinho deu uma escapada, né? Quando ele volta, ficou espremido o Thiago Camilo e acabou acontecendo o toque. Foi inevitável, né? Ficou avariado o carro do Thiago Camilo. Vamos ver se isso vai trazer consequências para o restante do treino. Aí você tem a imagem, olha, o carro do Thiago Camilo. E o Kaká Bueno virou o melhor tempo. Está na primeira posição o Kaká Bueno. E olha, a volta do Rubinho foi precipitada. Ele entrou na trajetória do Thiago Camilo. Acredito que ele não tenha visto. A visibilidade dentro desse carro, principalmente para trás, é muito difícil. Mas o Thiago aí foi a vítima, foi prejudicado. É uma visão ali, ainda mais quando o Barrichello escapou ali, ele não consegue olhar, é muito difícil. Então ele voltou e acabou que prejudicou a volta do Thiago, sim. Aí você tem o Marcos Gomes passando para marcar o melhor tempo com 1:24.464 milésimos. É por enquanto o piloto mais rápido na pista, o Marcos Gomes. E o acidente aí entre o Rubens Barrichello e o Thiago Camilo está sob investigação dos comissários. O Rubinho voltou, atravessou na pista, houve o toque na traseira do carro do Rubinho e a parte dianteira do Thiago Camilo. Aí Alan Kodair. E olha, entre os 4 primeiros não é que não há 1/10 do segundo, não há 6 centésimos. O segundo é o Átila Abreu a 0 segundos, 004 do tempo do Marcos Gomes. Depois vem o Daniel Serra a 18 milésimos. Depois vem o Kodair a 57 milésimos. É muito próxima a disputa. Aí você tem a classificação provisória. Marcos Gomes com o melhor tempo, 1:24.464. Átila Abreu na segunda posição. Ali ao lado você tem o companheiro de equipe, aquele piloto que vai estar participando da segunda parte do treino. Nós vamos ter a soma dos tempos para configurar aí os melhores tempos. O cronômetro já está zerado, já tivemos os 10 minutos desta sessão do Grupo 1. Aqueles pilotos que abriram volta ainda vão ter a chance de completar essa volta para marcar tempo. Aí você tem Max Wilson. Aí o Max Wilson, carro 65. O Max Wilson que tem ainda a tentativa de marcar tempo. Ele está em 13º lugar, vai correr em parceria com o Vitor Meira. Ele estava enfrentando, ele e o Vitor, logicamente, estão dirigindo o carro, estavam enfrentando o problema de freios. Aí você vê Max Wilson. Vai passar para completar a sessão de classificação para tentar melhorar o tempo, para subir dessa 13ª posição. A gente lembra ainda, vamos ter na sequência o grupo 2, com os pilotos que se classificaram entre o 17º e o 33º lugares no campeonato do ano passado. Aí vem Max Wilson para completar a volta. Vamos acompanhar. Rubinho marcou o 7º tempo. Max Wilson passa. Completa a volta, virou 1:24.946. Não conseguiu melhorar o Max Wilson. Melhorou o tempo e não melhorou a posição. Acabou perdendo ali um lugar, né? Caiu para a 14ª colocação o Max Wilson. Está terminado o treino do Grupo 1. Juliano Lossaco, os pilotos vão secando a pista. A tendência é de que os tempos venham baixando aí na sequência do treino. Sim, a tendência é essa, que a pista vai secar, mas, vamos dizer, esse Grupo 1 andou com um pneu novo, né? Então agora os companheiros vão andar com esse pneu, então eu acho difícil eles conseguirem baixar o tempo né? Ou vir igual, porque o pneu já não é 0, mas ela está ficando rápida, cada volta fica mais rápida. E a gente tem a decisão aí para a punição do carro 111 do Rubens.
E a primeira melhor volta, né, a que ele fez melhor, foi cancelada, por isso o Rubinho vai ter o segundo tempo que ele marcou como tempo válido, né? A penalização por atitude antidesportiva naquela volta à pista. Ele havia sido 7º colocado nesse grupo, com tempo de 1:24.688. Vai perder algumas posições. Agora, Juliano, de qualquer maneira, o piloto convidado que vai andar agora, ele não vai conseguir, vai pegar a pista melhor, mas vai pegar pneu pior. Mas os pilotos do 3º e do 4º grupo, que obtiveram colocações de 17º para trás no campeonato passado, esses vão ser beneficiados, né? Sim, lógico. O grupo 3, que é o 16º para trás, eles vão, certeza que eles devem virar melhor que esse 1:24.4 do Marcos Gomes. E a gente tem aí a classificação desta sessão do grupo 1, já com a punição imposta ao Rubens Barrichello. Ele caiu para a 11ª posição. Aí a gente tem, olha, os tempos. O carro 80 do Marcos Gomes e do Winterbottom fazendo, por enquanto, a pole position, 1:24.423. Depois o Attila Abreu, Daniel Serra, Alan Kodair, Cacá Bueno, Júlio Campos, Ricardo Maurício, Thiago Camilo, Sérgio Jimenez, o Felipe Fraga. Olha, o Rubinho caiu de 7º para 11º lugar. Ricardo Zonta, o 12º. Aí a sequência da classificação: Max Wilson, Antônio Pisonia, Rafa Matos e o Vitor Gens. São os carros que marcaram tempo, né, até o 16º. E o Paulão Gomes, né, que foi também já campeão da Stock Car, vibrou muito aí com o melhor tempo do Marcos Gomes. Está confiante na conquista da pole position. E o Marcos Gomes, aí você vê o Rubinho, tá lá, né, questionando a punição. E o Caparica tá lá com o Marcos Gomes, o mais rápido na sessão do grupo 1. Anselmo Caparica. É isso, conversar aqui com o Marcos Gomes. Fez um ótimo tempo nessas condições difíceis de pista, Marcos. Na verdade, a pista começou um pouquinho úmida em algumas partes, mas nas últimas voltas já estava seca, praticamente seca para todo mundo. O único problema é que a chuva acabou tirando um pouco da borracha que a gente tinha no começo do primeiro treino. Mas nosso carro se mostrou bem estável, a equipe fez um ótimo trabalho e saímos aí com a primeira posição do meu grupo. Agora tem o grupo dos 16 piores no campeonato. E depois vamos ver meu convidado, o Marco Winterbottom, torcer para ele fazer um bom trabalho. Olha só, tem um bolo aqui para o Marcos Gomes. Essa vai ser a corrida de número 100 do Marcos Gomes. O Felipe Fraga trouxe aqui para ele. Merecido, né, Felipe? Não só eu, toda a equipe que planejou essa surpresa para o Marcos aí. Não é para qualquer um não, completar 100 GPs na Stock Car, então ele está de parabéns. Bom, nem preciso falar o pedido que eu vou fazer, né? Vou pedir a pole aí e obrigado para todo mundo. 100 GPs já é uma pequena história na categoria e tomara que de presente a gente ganhe, quem sabe, a pole ou a vitória. O Mark Winterbottom está aqui com você. Ó, o Winterbottom aqui. You have a really big responsibility to achieve the pole position now with this really good time from Marcos Gomes, right? Yeah, thank you. No, that's what I want to hear. No, we'll be okay. We'll do my best, and he's done a great job, so we'll eat cake after, and if we get pole, we'll eat some cake. Ok. Tá aí o Mark Winterbottom, australiano, que é o companheiro do Marcos Gomes, falou que vai ter uma responsabilidade muito grande agora de fazer a pole position e quem sabe depois vai comer um pedaço desse bolo aí, né, Linhares? E aí, Elito? E se tem alguém que está num bom momento para manter esse bom trabalho iniciado pelo Marcos, é exatamente o Winterbottom. Ele corre na Super V8 australiana, que é um carro mais ou menos parecido com a Stock Car, e essa categoria fez a preliminar no último fim de semana do Grande Prêmio da Austrália de Fórmula 1. Houve 4 corridas. O Winterbottom ganhou as 4. É um piloto que acelera, é muito rápido, o australiano Mark Winterbottom, o convidado do Marcos Gomes. Se comer aquele bolo todo ali, o Juliano Lossaco, quanto vai custar em tempo, em segundos aí na pista? Morango, chocolate, tava bonito o bolo, hein? Tava bonito. Mas não dá para o piloto encarar um bolo desse antes do treino aí, né? Não, só um pedacinho, né, para dar uma energia, né? Vamos lá, Anselmo Caparica. Conversar aqui com o Thiago Camilo. Thiago, teve um pequeno incidente ali com o Rubens Barrichello. O que aconteceu? Tava fazendo a volta rápida, tava atrás dele, né? E ele cometeu um erro na entrada do miolo, saiu um pouco do traçado. E eu, na verdade, tinha quase certeza que ele tinha me visto atrás dele.
E como ele errou, eu esperava que ele fosse ficar na parte suja do circuito. E aí ele voltou de uma vez, eu acabei não tendo o que fazer, porque já estava totalmente pleno no acelerador. E acabei encostando nele. Foi uma pena porque acabei perdendo minha melhor volta da classificação. Isso prejudicou sem dúvida. Danificou a frente do meu carro. Ele veio aqui pedir desculpa, mas é uma pena, né? O Rubinho foi punido, ele perdeu a melhor volta dele. Você achou justa essa punição? Eu achei, porque de fato foi um erro. Eu sei que não foi proposital, jamais esperaria uma atitude proposital desse tipo como um piloto como o Rubinho. É inquestionável que foi sem querer. Só que às vezes acidentes acontecem e aí nem por isso não tem que haver punição. Eu acho que a punição foi correta. Legal, obrigado ao Thiago Camilo. Linhares. Tá aí o Thiago Camilo, que marcou o sétimo, aliás, o oitavo tempo, né? Ele conquistou o oitavo tempo, 1:31.591. Aliás, o tempo do Thiago Camilo, 1:24.737, né? A última volta dele foi em 1:31. Foi realmente prejudicado aí no treino, estava acelerando. A gente tem a imagem, a repetição do toque e o Rubinho não viu, né? Você até destacou aí, o Juliano também, Lito, a visibilidade do carro da Stock Car não é das melhores, o piloto às vezes não enxerga quem vem atrás. Não, ele estava inadvertido, claramente. O Rubinho é um piloto mais do que profissional, mais do que experiente, e nunca faria isso, como bem ressaltou o Thiago Camilo. Agora, deixou nas mãos do Lucas de Grassi, ótimo piloto muito experiente, que é o companheiro do Thiago Camilo. Ele vai ter que descontar 314 milésimos da pole position, que foi a diferença entre o Thiago e o Marcos Gomes. Já está rolando aí a cronometragem para o grupo 2. Anselmo Caparica continua se movimentando lá por baixo. É isso, vamos ouvir aqui agora o lado do Rubens Barrichello. Teve esse pequeno incidente com o Thiago Camilo. O que aconteceu, Rubinho? Eu peguei a água, errei a curva, saí mais largo, não tinha noção que o Thiago estava perto daquele jeito, fui até lá pedir desculpa para ele, culpa total minha, 100%. Então, só não tive a intenção, e é uma pena porque, como ele sabe que eu não tenho essa intenção, ele acelerou achando que eu ia sair da frente e por isso bateu. E aí, eu não sei o que quebrou dele, mas o meu quebrou o difusor e por isso o carro estava pior, mas... O stop tem um problema de visibilidade, sem tirar minha culpa, que eu não tive noção que ele estava tão perto daquele jeito. Então, quando eu saí da curva, ele chegou muito. A hora que eu cruzei e vi, eu cortei para a direita, mas já era muito tarde. Você achou justa a punição, Rubinho? Eu nem sei, fui punido? Foi punido, perdeu o seu primeiro melhor tempo. É parecido uma volta com a... Só para completar, você caiu de 7º para 11º devido a isso. Entendi. Bom, não tem o que fazer, eu acho que numa circunstância dessa, quando você atrapalha alguém, eu acho que tem que haver um tipo de punição. Essa foi provavelmente a mais justa, então essas situações acontecem, por isso eu desci do carro, fui o primeiro a pedir desculpa, porque não é para acontecer, mas como eu desgarrei, quando eu voltei ele já estava lá, então tá tudo certo. Já vamos perguntar aqui pro seu parceiro nessa corrida no final de semana. Aumenta a sua responsabilidade para melhorar a situação do Rubinho, né, Igor? A responsabilidade sempre é a mesma, sempre é grande, né? Eu vou fazer o melhor que eu sei fazer e vamos ver o que vai dar, né? Mas legal. Obrigado ao Ingo Hoffmann, 12 vezes campeão e o parceiro do Rubinho nessa corrida tão especial. Quando o Ingo fizer o melhor que ele sabe fazer, amigo, é show de bola. É Ingo Hoffmann. Aí você está vendo por um outro ângulo o acidente que envolveu o Thiago Camilo e o Rubens Barrichello. A batida foi forte aí, né? Por esse ângulo a gente tem uma noção mais exata desta batida. A gente tem imagens do Ingo Hoffmann, tá rolando já o treino do grupo 2 aqui em Goiânia. Temos imagens do Ingo Hoffmann, 12 vezes campeão da Stock Car, é o recordista de títulos, é um piloto que fez história, ganhou muitos campeonatos. O Ingo Hoffmann, a gente tem imagens das participações do Ingo, vibrando como um menino a cada conquista, né? Foram 12 títulos. O Ingo foi seu adversário na pista também, né, Juliano? Um piloto exemplar, memorável aí da Stock Car. Foi um super adversário. O Ingo, briguei bastante com ele na minha primeira corrida Stock Car. Eu tinha uma disputa acirrada com ele, foi super legal, ele ganhou, cheguei em segundo. E ele é um piloto arrojado, ele é um piloto que até ele se aposentar, ele estava sempre extraindo tudo que o carro tinha. A gente já tem imagem dos pilotos do Grupo 2 na pista, aqueles pilotos que ficaram a partir do 17º lugar na temporada passada. Os estreantes também estão
nessa lista dos pilotos que vão buscando o tempo. Aí a gente tem imagens da pista. O Felipe Lapena ali com o carro número 110 está tentando abrir espaço, trazendo o Gabriel Casagrande, 83, logo ali atrás. O Felipe Maluí com o carro 33 participando também desta temporada. Os pilotos vão buscando os tempos. A gente vai ter aí esse grupo 2 desafiando os tempos dos pilotos do grupo 1. Aí já temos pilotos melhorando os tempos em relação ao grupo 1 já neste início de sessão. Aí você está vendo o carro número 110 do Felipe Lapena. Os pilotos abriram há pouco as voltas rápidas depois do aquecimento. Já estamos chegando à metade da sessão de classificação. No primeiro grupo tivemos pilotos virando 5 voltas, como foi o caso do Marcos Gomes, que foi o mais rápido, mas teve gente como o Thiago Camilo que deu só 2 voltas, né? Teve prejuízo em função do acidente com o Rubinho. Esse número de voltas aí oscilou entre 3 e 5 voltas. Que desgaste ele pode apresentar em relação aos pneus, hein, Juliano? Se o piloto consegue sair e virar rápido na segunda volta, é bom, porque ele economiza pneu para o companheiro dele. Aí a Bia Figueiredo dando uma escapada de traseira, carro saindo da pista. Goiânia oferece aí amplas áreas de escape, né? Fica fácil para o piloto controlar, trazer de volta. Aí você está vendo mais uma vez o Felipe Lapena. Ele que vai correr com o Vitor Antônio Liuzzi. E essa aqui, Linhares, é uma pista que exige muito do freio. São freadas fortes, todas as freadas são fortes. Então, e você tem que parar o carro mesmo. Se você tentar carregar um pouquinho mais de velocidade na entrada da curva, você acaba que escorrega e você perde a trajetória, tem curva de raio longo. Então você tem que frear muito forte e conseguir entrar e acelerar rápido. E a Bia escapou exatamente no lugar onde o Rubinho tinha dado uma saída da pista também, provocando aquele acidente com o Thiago Camilo, Lito. É verdade, ali é a freada do fim da reta, é uma curva rápida, o pessoal tende ali a vir muito mais forte, exagera um pouco na freada, quando puxa a traseira não tem aderência suficiente, aí a rodada é inevitável. Aí a gente tem imagem dos pilotos, vamos aí com o carro do Diego Nunes, o carro número 70, ele foi mais rápido hoje pela manhã. Não, foi mais rápido do fim de semana. Foi mais rápido ontem. No treino de ontem, né? Os pilotos estavam mais rápidos ontem do que hoje, né? Porque por causa da chuva, também deixou a pista mais lenta hoje, né, Lito? E é um piloto muito rápido, num carro muito bom, carro da equipe do Mauro Vogel. Olha, já está lá. Mais rápido, né? Está subindo. Virou 1:24.253, tirou a pole provisória do Marcos Gomes. Ele vai correr com o Ricardo Rosset, que é outro piloto que passou pela Fórmula 1. É uma dupla muito forte aí, está se configurando numa dupla forte no fim de semana. Sim, e o Rosset, ele ainda está em atividade, ele é um dos pilotos de ponta da Porsche Cup. Foi campeão em 2010, está se adaptando, é um carro bem diferente do Porsche que ele guia, mas está em atividade e isso faz diferença. Aí você tem imagens do Diego Nunes, por enquanto 1:24.253, o melhor tempo. E ele pode ser beneficiado aí pela situação da pista, hein, Juliano Lossato? Agora a pista praticamente está seca, como o Marcos Gomes tinha falado, já no finalzinho estava sequinha. E ele virou rápido ontem, então ele está com o carro acertado, está com o carro na mão. Acho que ele deve dar mais uma volta e para guardar o carro para o companheiro dele. E o companheiro de equipe dele, o Denis Navarro, também da equipe do Mauro Vogel, está com o terceiro tempo. O que mostra que os caminhos dessa pista aqui são especialidade do engenheiro de Petrópolis. Aí você vai acompanhando a posição provisória dos pilotos. Olha ali, o Denis Navarro, né, destacou o Lito, já é o terceiro colocado, ganhando a posição que estava no momento com o Átila Abreu. O Átila cai para a 4ª posição. Os pilotos do grupo 2 vão fazendo aí algum estrago na classificação. Aí você está vendo, olha, o carro do Tuca Rocha, o carro 25, e do lado tem o nome do convidado dele, né? O Drift, que é o convidado do Tuca Rocha para participar desta
etapa de abertura, uma corrida especial para você amanhã a partir de 10 da manhã ao vivo aqui no Sport TV. Você vai curtir todas as emoções da abertura de mais uma temporada do Campeonato Brasileiro de Stock Car. Serão 12 etapas ao longo da temporada, começando aqui por Goiânia, que vai sediar também a Corrida do Milhão neste ano. A temporada termina no final do ano lá no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. E a volta do Diego Nunes foi muito, muito forte. Você lembra que no começo os 4 primeiros estavam separados por menos de 7 centésimos. O Diego foi, só ele foi 170 milésimos mais rápido do que o Marcos Gomes. Olha aí o Luciano Burti e o Rafa Suzuki. Os dois estão muito rápidos, tentando melhorar os seus tempos para brigar ali no alto da classificação. Aí você tem o carro do Luciano Burti. Luciano Burti que vai formar dupla com o Jaime Alguersuari, né? Outro ex-piloto, uma dupla de ex-pilotos da Fórmula 1. São 4 essas duplas. Tem o Pisoni e o Bruno Senna, o Burti e o Alguersuari, o Villeneuve e o Zonta, e o Barrichello e o Villeneuve. Aí o cronômetro já zerou, já tivemos os 10 minutos desta sessão de classificação do Grupo 2. Os pilotos ainda vão ter a oportunidade de completar suas voltas para a definição dos tempos desta sessão do Grupo 2. O Rubens Barrichello correndo com o Ingo Hoffmann. O Rubinho correndo com o Ingo, né? Zonta e Villeneuve. Zonta e Villeneuve. E Barrichello e Hoffmann. Temos o Burti e o Alguersuari e também o Pisonia com o Bruno Senna. São as 4 duplas aí formadas por ex-pilotos da Fórmula 1. São 14 ex-pilotos da Fórmula 1 participando desta etapa. E o Pisonia, como se viu no começo do treino, com o carro se comportando de forma muito esquisita, não deve estar nada satisfeito. Ele, no momento, é o 31º colocado entre 33 inscritos. Vai dar aí um trabalho danado para o Bruno Senna tentar melhorar a situação da dupla. Aí você vai acompanhando a imagem do carro da Bia Figueiredo. Vai correr com o Matias Mila, argentino, campeão da TC 2000 em 2013. A Bia está trazendo o carro para os boxes. Aí você tem a imagem do Autódromo Internacional de Goiânia. Olha a situação da classificação provisória. Diego Nunes com o primeiro tempo. Vai passar o carro para o Ricardo Rossetti. Marcos Gomes e o Winterbottom na segunda posição. Denis Navarro com o Felipe Giafone em terceiro. Átila Abreu e Nelsinho Piquet. Galídio Osman e o Beto Monteiro. Daniel Serra e Chico Serra em sexto lugar. Depois o Popó Bueno com o Salas. O Felipe Lapena e o Liuzzi. O Kodair com o Costa. Kaká e o Lopes. O Pechito Lopes. Júlio Campos e o Nicolás Prost. O Vitor Gens com o Stumpf. São os pilotos aí até o 12º lugar. Aí você tem a sequência a partir do 13º lugar, o Ricardo Maurício, o Thiago Camilo, o Fábio Fogaça, o Sérgio Gimenez, o Felipe Fraga, o Rubinho, o Ricardo Zonto, o Tuca Rocha, a Bia Figueiredo, o Gabriel Casagrande e o Lucas Foreste até o 23º lugar. É a situação provisória do grid por enquanto. Depois o César Ramos, o Max Wilson, o Luciano Burti, o Felipe Maluí, o Rafa Suzuki, o Rafael Abate, o Antônio Pisonia, o Alceu Feldman e o Rafa Matos. São os 32 classificados até agora. Vamos lá com Anselmo Caparica. Conversar aqui com o Diego Nunes, que fez o melhor tempo. Ontem você já tinha feito o melhor tempo. Está muito adaptada essa pista aqui em Goiânia, Diego? Sim, o ano passado eu andei bem. Foi a minha melhor corrida aqui do ano. E o carro do Mauro está mais uma vez excelente. A pista está um pouco mais lenta do que ontem, mas graças a Deus deu tudo certo e vamos esperar agora a tomada de tempo dos convidados. Eu tenho certeza que o Ricardo vai fazer um bom trabalho, a gente vai conseguir largar aí no top 5 aí. É meio loteria agora, vamos ver como eles saem. Ricardo Rossetti, que é ex-piloto da Fórmula 1, ainda guia, né, na Porsche Cup. Tá em forma, né, Ricardo? Tô em forma. Apesar que a adaptação para o carro é bem diferente, mas eu não tive muito tempo de pista seca, porque no nosso grupo sempre choveu. Mas eu acho que vai dar para fazer uma boa classificação também. Vai dar para garantir essa pole position, Ricardo? Agora a pressão é grande, vou ter que fazer o melhor que der e tentar manter a pole para ele. Legal, obrigado ao Diego Nunes, Ricardo Rossetti, boa sorte para você, Linhares. Aí, essa dupla seria a favorita para confirmar a pole position, Lito Cavalcante? Sem dúvida é a favorita, o que não quer dizer que a pole position já está no bolso. O Ricardo Rossetti mesmo já falou, a pressão é grande, ele não andou na pista molhado, aí Jacques Villeneuve, que divide o carro com o Ricardo Zonta.
Mas o Rossetti é um piloto muito experiente, muito calmo, guia muito bem, muito tranquilo, muito controlado e tem a vantagem de 170 milésimos sobre os outros adversários. Quer dizer, quem está próximo dele, o Winterbottom, esse pessoal mais próximo, não tem o conhecimento que ele tem da Stock. Vamos ver, ele está num bom momento também, mas acho que vai ter uma boa briga aí. Só que a vantagem que ele tem pode ser definitiva. Aí você está vendo a preparação do Ricardo Zonta, o carro do Ricardo Zonta, na verdade, né? É o Jacques Villeneuve, tá aí o campeão mundial de Fórmula 1 em 1997. E o Ricardo Zonta está lá com Anselmo Caparica. Você está vendo aí os pilotos, esse aí é o Nicolas Prost. O filho do Alan Prost também vem para a pista daqui a pouquinho. Vamos lá, Caparica. Conversar aqui com o Ricardo Zonta, ele que foi parceiro do Jacques Villeneuve em 99 e 2000, os dois na Fórmula 1 pela equipe BAR. Não foi o treino que você esperava, Zonta? Foi difícil, né? Como a Stock Car reparte metade dos carros em um grupo e outra metade em outro grupo, a maioria dos treinos do primeiro grupo foi no seco e a gente que estava no segundo grupo foi no molhado. E a classificação agora está no seco. Até para mim, eu não tive muita experiência nessa pista com esse carro novo, né, da Shell Racing. Acabei entrando com pneu novo a primeira vez no seco, então foi uma classificação meio difícil para todos os pilotos, a maioria do segundo grupo. E o Jacques que nem andou no seco, então a maioria das vezes que ele andou foi tudo no molhado. Vamos ver como que ele vai agora, é uma situação totalmente diferente de como foi os treinos para ele. A gente está vendo até na câmera on-board o Jacques Villeneuve se preparando para entrar agora na pista daqui a pouquinho, mas você tem a esperança de que, com toda a experiência que o Villeneuve tem, de melhorar esse tempo, Zonta? Com certeza, ele vai fazer um bom trabalho, eu acredito bastante que ele prestou bastante atenção, ele está bem motivado. Mesmo com as dicas que a gente vem dando, falando, mostrando o vídeo, ponto de freada é aqui, não adianta frear muito dentro e entrar antes, tem que frear na linha certa. Então, coisinhas assim que vai dando dicas e com certeza agora ele vai conseguir pensar e fazer os 10 minutinhos de classificação bem. E dá para dizer até, né, Zonta, para quem não sabe, tá ligado aqui no canal Campeão, que a Stock Car é uma inspiração para o Jacques Villeneuve, porque conheceu a mulher dele depois, em 2011, naquela prova que o Jacques Villeneuve fez na Stock Car, ele conheceu a mulher dele, uma brasileira, Camila Lopes, são casados já há 4 anos, têm 2 filhos. Ele me disse que aquela foi a corrida mais importante da carreira deles, Zonta. Com certeza, a gente até conversou sobre isso, ele falou que estava apaixonado. No final de semana da corrida que ele correu, aqui no Brasil, ele conheceu a mulher dele, a esposa hoje, e acabou que voltava cada pouco para o Brasil para tentar casar de uma vez, porque ele estava bem apaixonado, ele falou. Legal, tá? Então essa relação muito bacana que o Jacques Villeneuve tem também com a Stock Car. Segundo ele, a corrida mais importante da carreira não foi do título da Fórmula 1, não. Foi a primeira participação dele na Stock Car em 2011, Linhares. Tá aí o Jacques Villeneuve, campeão da Fórmula 1, disputou também a Fórmula Indy. E o Jacques Villeneuve, a gente tem imagens do Jacques Villeneuve na Fórmula 1, filho do Gilles Villeneuve. E um dos poucos pilotos no mundo que conseguiu ser campeão na Fórmula 1, essa é a época dele na Fórmula 1, ele era um dos pesadelos do Michael Schumacher, esse inclusive um dos momentos que o Schumacher tentou tirá-lo da pista, né, com seus hábitos pouco recomendáveis, mas foi também campeão da Fórmula Indy, venceu as 500 milhas de Indianápolis. Ele, Emerson Fittipaldi e Nigel Mansell conseguiram isso. Imagens do Jacques Villeneuve, que vai entrar aí pilotando o carro número 10. Você está vendo aí o nome do Zonta, né? O Ricardo Zonta, que é o titular deste carro. O convidado dele, o Jacques Villeneuve, 2 ex-pilotos da Fórmula 1 que participam desta etapa de abertura. É só para você sentir aí, né? O nível desta prova de abertura. Uma prova espetacular que você vai curtir amanhã aqui no Sport TV, né? Reunindo grandes nomes da história do automobilismo mundial. Olha aí, o Nelsinho Piquet já está ali com aquela adaptação que o Anselmo Caparica mostrou no início da nossa transmissão, do banco ali para o Nelsinho ficar bem confortável na posição do piloto, ele que divide o carro com o Attila Abreu. Vamos, por falar nisso, vamos ver como é que foi essa troca aí do Attila com o Nelsinho Piquet, né? Eles tiveram que fazer uma adaptação, tá aí o Ingo Hoffmann, outra lenda do automobilismo. Olha aí o momento, né, que os pilotos fizeram este treino aí para adaptação, este banco, para aumentar um pouquinho ali a altura do banco e melhorar a posição para o Nelsinho Piquet ocupar o lugar do Attila Abreu.
Hoje, feito amanhã, vai ter que ser muito mais rápida essa troca aí, porque vai valer tempo na corrida. Repara, agora nós já perdemos a imagem, mas dava para ver que os cintos estavam presos com elásticos. Olha ali, tá vendo essa tripa amarelinha aí? Esses elásticos são exatamente para os cintos não se perderem por baixo do banco e com isso dificultar a troca, o fechamento do cinto de segurança, sem o qual o piloto não pode deixar os boxes. E ali a gente tem no detalhe nesses elásticos aí que destacou o Lito. Vamos lá, Anselmo Caparica. Conversar aqui com o Lucas de Grassi. Lucas, você espera que o carro esteja numa situação diferente depois desse acidente envolvendo o Thiago Camilo e o Rubinho? Não, porque na verdade você não pode mexer no carro entre uma sessão e outra. Então a gente vai ter que andar com o mesmo carro que a gente terminou. Não, sim, mas você acredita que o carro vai estar numa situação diferente do que você está acostumado? Eu acho que sim. A gente vai tentar fazer o melhor. Agora a pista está evoluindo. Vamos ver. Você também tem que usar aquele molde, né? Que o Thiago Camilo é bem maior do que você, Lucas. Estou usando aqui parece um banco de criança perto do banco do Thiago, que ele é muito maior, mas estou bem confortável. Legal, e tem o detalhe do elástico que você falou também, viu, Linhares? Tá ali o elástico, ó, segurando o cinto de segurança. A gente tem imagens do Lucas de Grassi, outro piloto que passou pela Fórmula 1, outro brasileiro que disputou a Fórmula 1, né? A gente tem imagens aí do Lucas de Grassi, o Lito Cavalcante. Essa imagem dele aí em Le Mans, ele que foi segundo ou terceiro colocado em Le Mans com a equipe Audi, é um piloto é um piloto em ascensão e é o substituto do Tom Christensen, que ganhou 9 vezes Le Mans, dinamarquês, é chamado de Messier Le Mans. E o Lucas foi o piloto escolhido para integrar a equipe, já estava integrando a equipe no tempo com o Christensen. Tem a primeira participação dele, que foi aqui em Interlagos, ele deu uma pole position para a equipe, e era uma corrida, vamos dizer, experimental, e daí para frente ele foi contratado, já é um dos grandes nomes do Campeonato Mundial de Prova de Longa Duração. Aí você tem a imagem do Chico Serra, pilotando o carro do filho dele, o Daniel Serra, à frente dele o Bruno Senna. Aí os pilotos vão entrando para a pista. Esse aí é o grupo 3, que é formado pelos convidados dos pilotos que ficaram entre o primeiro e o 16º lugares na classificação do campeonato de Stock Car do ano passado. Os pilotos vão entrando para a pista para abrir esta sessão. O tempo já está correndo, restando 8 minutos e meio para esta sessão. Aí o carro do Thiago Camilo, que vai ter o Lucas de Grassi pilotando nesta segunda parte do treino para o grupo 2. Para o grupo 3, aliás, o carro que sofreu um pequeno acidente lá com o Rubens Barrichello. A gente viu a imagem, Juliano Lossaco. O tamanho de prejuízo podem ter os dois carros, porque o Ingo Hoffmann também deve sofrer alguma coisa pela avaria do carro do Rubinho. Olha, no carro do Thiago, ele quebrou umas asinhas dianteiras que tem ali no para-choque dianteiro. Isso pode dar uma prejudicada na saída de frente. No carro que o Barrichello falou que pegou o extrator traseiro, aí eu já não sei o quanto ele pode perder, porque aí mexe bastante na pressão aerodinâmica do carro, na traseira. Acho que pode ser que o do Barrichello tenha estragado um pouco mais. Aí você está acompanhando as imagens, olha aí, o carro do Ingo Hoffmann está pilotando. É sempre muito bom ver o Ingo Hoffmann de volta às pistas. Uma lenda viva do automobilismo brasileiro, multicampeão da Stock Car, 12 títulos acumulados. Você tem a imagem agora do Nelsinho Piquet, o filho do Nelson Piquet, tricampeão mundial de Fórmula 1. Aí Ingo Hoffmann pilotando o carro 111, está na pista. E o Nelsinho Piquet, além de ser um piloto extremamente rápido, ele tem confirmado isso nesse fim de semana. Ele e o Attila Abreu têm, além do mais, virado tempos muito próximos. É uma dupla muito equilibrada. Aí você está acompanhando o Ingo Hoffmann, viu a imagem de dentro do carro. O Ingo falou até antes do treino começar aqui na nossa transmissão, da readaptação, né? O carro é muito diferente dos tempos em que ele pilotava. Houve uma evolução tecnológica muito grande. E o Ingo sofreu um pouquinho para se readaptar ao carro. Ele não estava conseguindo maltratar o motor dos padrões que ele usava antigamente, como hoje se maltrata. Só que o motor hoje é muito defendido eletronicamente, então pode abusar que o motor aguenta. Por isso ele estava forçando mais os freios, freando dentro demais, mas aos poucos ele estava corrigindo. E Ingo é Ingo, né? Daqui a pouco vai virar tempo bom, claro. É que
na época do Ingo, o carro não era esse, era um outro tipo de carro. E o freio era muito duro. E agora o freio é sensível, ele é muito molinho, então é difícil, ele sentiu essa dificuldade. E a gente tem a sessão de classificação do grupo 3, por enquanto o Nelsinho Piquet é o mais rápido, com que é o carro companheiro do Attila Abreu, né? Tá com o melhor tempo o Nelsinho Piquet neste grupo. Você está acompanhando aí o Jacques Villeneuve. Imagem on-board do carro do Jacques Villeneuve. E aí você vê o Vantour, companheiro do Valdeno Brito. E o Nelsinho que virou uma volta muito rápida, 1:24.0, uma volta muito boa. O Laurent Vantour, que é piloto belga, campeão mundial de Gran Turismo em 2013. E aí você tem o Jacques Villeneuve, campeão mundial da Fórmula 1 em 97, campeão da Fórmula Indy. O Jacques Villeneuve que já participou de uma prova de Stock Car aqui no Brasil. No momento ele é o 8º tempo desse grupo. O melhor, como você já falou, foi o Nelsinho Piquet, depois veio o Laurent Vantour, que é o campeão mundial de Gran Turismo. Aí você está acompanhando as imagens da sessão número 2, da sessão do grupo 3, aliás. Nelsinho Piquet na imagem vai pilotando o carro que ele compartilha com o Attila Abreu aqui em Goiânia, nesta etapa de abertura da Stock Car. Amanhã, a partir de 10 da manhã, ao vivo aqui no Sport TV, você vai curtir a largada para mais uma temporada do Campeonato Brasileiro de Stock Car. Serão 12 etapas ao todo na temporada. Você sabe, a Stock Car adotou já a partir do ano passado as rodadas duplas, né, na maioria das etapas. Vamos ter corrida única amanhã, com troca de pilotos. Tem a corrida do milhão, que também é uma corrida única. E a última etapa em Interlagos, com a pontuação dobrada. Os pilotos disputando os pontos em dobro. São as situações das etapas da Stock Car. O Villeneuve acabou rodando, aí você tem a imagem, olha ali, o carro número 10, deu uma escapada de traseira. E saiu da pista o Jacques Villeneuve, mas conseguiu trazer de volta o carro em uma escapada de traseira. Restando 3 minutos e meio para terminar, olha aí a situação. Attila Abreu e Nelsinho Piquet na primeira posição. Aí você tem esse tempo de 1:24.234, é a média do tempo do Attila Abreu com o tempo do Nelsinho Piquet, que vai dando por enquanto a pole position provisória para o carro 51, Diego Nunes e Ricardo Rossetti na segunda posição, mas o Ricardo Rossetti ainda vai entrar na pista. Sim, o primeiro colocado já é a média do tempo dos dois, a primeira colocação, mas tem vários pilotos aí que ainda não tiveram o seu parceiro na pista. Nesse grupo, agora quem está fazendo um belíssimo trabalho é o Lucas de Grassi, mesmo com o carro avariado naquele toque de Thiago Camilo e o Rubens Barrichello, ele está com o terceiro tempo, 1:24.536. O Attila virou 1:24.433, 1:24.000. O tempo do Nelsinho Piquet, a média dá 1:24.234. Então essa aí é a situação, né, do tempo. O tempo é medido pela média da melhor volta da dupla, né, de cada um dos pilotos. E por isso Attila Abreu e Nelsinho Piquet, por enquanto, vão tendo a melhor marca. É uma posição provisória, lembrando que o Diego Nunes foi o mais rápido, por enquanto, no geral, mas o Ricardo Rossetti ainda vai entrar na pista. Aí você está vendo o carro pilotado pelo Bruno Senna nesse momento. Ele vai fazer dupla com o Antônio Pisoni, a outra dupla formada por ex-pilotos da Fórmula 1. Ele, no momento, está com o nono tempo, 1:25.144, mas está melhorando nessa volta. No geral, ele é o 13º colocado. Você está acompanhando aí a situação do Bruno Senna na pista. Restando menos de 2 minutos para terminar a sessão do grupo 3. E aí você vê o Nicolas Prost, filho do Alain Prost. A dupla formada aí com o Júlio Campos. A equipe Micus Racing trouxe aí o grande duelo da Fórmula 1, Senna e Prost. Mas hoje eles são praticamente companheiros de equipe, só estão em carros diferentes. Estão em carros diferentes, mas na tabela deste grupo estão seguindo um no espaço do outro. O Bruno fez o 8º tempo e o Prost o 9º tempo.
Antônio Pisonia não teve um bom desempenho, teve problemas na sessão do grupo 1, por isso o Bruno Senna está melhorando o tempo, mas a dupla não vai ficar numa boa posição de largada na classificação geral desta prova de abertura da temporada de 2015 da Stock Car. Aí você está acompanhando o Jacques Villeneuve, ele já teve problemas no treino, mas continua na pista, vai abrir aí uma última volta para tentar melhorar seu tempo. Olha aí de novo, ó. Mais um rodopio. É a segunda aí naquele mesmo ponto lá da Bia Figueiredo, do Rubinho Barrichello, né? No final da reta, Lito. Parece que os pneus a essa altura, Juliano, o que você diz, hein? O Villeneuve deve estar querendo frear dentro, carregar a velocidade, e aí acaba que roda mesmo. E agora o pneu já deu 2 rodadas, né? E a outra volta também, acho que ele acelerou muito cedo, saiu na sujeira. Então, agora é difícil ele conseguir baixar o tempo com esse pneu. Os pilotos vão completando a sessão do grupo 3, daqui a pouquinho o grupo 4 para concluir a sessão de classificação, e vamos ter a decisão das posições de largada para a prova de amanhã. A largada às 10h30 da manhã no horário de Brasília, mas a transmissão do Sport TV começa meia hora mais cedo. A partir das 10 da manhã estaremos ao vivo aqui direto de Goiânia, com o Lito Cavalcante, com o Juliano Lossaco, com o Anselmo Caparica nos boxes, toda a nossa equipe se movimentando para trazer o melhor desta etapa de abertura da Stock Car para você ligado no Sport TV. O cronômetro já zerou. Vamos ver aí os pilotos que vão ter a oportunidade de completar estas voltas finais para termos a definição dos tempos, né, das duplas do grupo 1. E daqui a pouquinho vamos ter a última sessão para o grupo 4, que é formado pelos convidados dos pilotos do grupo 2, né, que fizeram a segunda parte do treino de classificação. Aí o Chico Serra trazendo o carro para completar a volta. Chico Serra que vai formar a dupla com o filho dele, o Daniel Serra. E olha, o tempo do Marcos Gomes foi realmente muito bom. Ele foi segundo na primeira sessão. O Winterbottom, seu companheiro, não foi tão bom. Foi o 5º no grupo agora. Mesmo assim, eles estão na segunda colocação. É a dupla formada pelo Marcos Gomes. E o Nelsinho Piquet vibrou muito aí com o tempo, né, que ele conquistou, trazendo o carro para a primeira posição. Ele e Attila Abreu formando a dupla. Aí, olha, o encontro dos dois ali nos boxes. Está aí a dupla Attila Abreu e Nelsinho Piquet. Eles estão provisoriamente na primeira posição no grid de largada. Aí Nelsinho Piquet e Attila Abreu. Eles têm a pole position provisória. Vamos esperar pela definição do grupo 4. Está chegando o Bruno Senna nos boxes. E o Anselmo Caparica está lá por baixo se movimentando. É isso, estou aqui ao lado do Nelsinho Piquet e do Attila Abreu. Nelsinho vai complicar sua vida, porque ele fez um tempo melhor do que o seu, Attila. Pois é, ainda bem, né? Complicar não, né? Nesse caso ajudou bastante. Eu falei pro pessoal aqui da equipe, tô louco porque ele vire mais rápido que eu. Eu acho que ele fez uma baita volta, realmente. Agora a gente tem que ficar na torcida, porque tem alguns outros carros, como Diego Nunes, Navarro, que foram bem no segundo treino, né? Então tem que esperar. Mas eu acho que a volta que ele fez nos coloca numa situação muito boa aí para poder brigar pelas primeiras posições aí no grid. Vamos aguardar e esperar. O menino é bom. Já está convidado para 2016. Já está convidado já para o ano que vem. 1 minuto, 24 segundos cravado, Nelsinho. Foi uma volta boa. Como o Attila disse, nosso objetivo, obviamente, a gente quer largar na pole, mas era também fazer uma volta segura e estar entre os 3, 4 primeiros, que é importante largar na frente aqui, não pegar muito trânsito, ter uma corrida boa. E a volta foi boa, o carro estava bom, trabalhamos muito no carro de ontem para hoje. E, enfim, tenho que agradecer aí pelo convite do Attila, pelos patrocinadores do Attila que fizeram isso acontecer. E agora esperar, né? Pole provisória, mas ainda não acabou a classificação. É complicado encontrar um acerto de carro que agrade aos dois pilotos? É difícil isso, Nelsinho? Olha, geralmente alguns pilotos pilotam um pouco diferente, mas não tem muito segredo. Se tem 2 pilotos pilotando com uma diferença muito grande é porque tem uma coisa errada um com o outro, entendeu? Quando o carro tá bom, tem que se adaptar. Do mesmo jeito que tem que me adaptar num carro de Stock Car comparado com o Rallycross da Fórmula E que eu ando, também tem que me adaptar com o acerto do Attila, entendeu? Então, é um trabalho, acho que se adaptar com o acerto do Attila é muito menor, muito menos trabalho do que se adaptar com o carro em si, que é um carro muito diferente. Legal, parece que o Nelsinho se adaptou bem, né, Linhares? É verdade, dupla Attila Abreu e Nelsinho Piquet, por enquanto com o melhor tempo. E agora vamos ter a última sessão, a sessão
4 que vai reunir na pista os pilotos companheiros, né, parceiros dos pilotos do Grupo 2. E que vão ter a vantagem de encontrar a pista mais seca, mais limpa e mais emborrachada, o que deixa o Rossetti e o Diego Nunes numa posição muito confortável, como também acontece com o Denis Navarro e seu companheiro Felipe Giafone. Sim, Felipe Giafone, da família Giafone, que por ser a fabricante do carro, o Felipe não corre na categoria, mas o convite ele tinha que aceitar. E nesse duelo aí, Senna e Prost, deu o Senna, né? O Bruno Senna foi mais rápido do que o Nicolas Prost. Pelo menos, por enquanto, ele está na frente por 4 milésimos de segundo. A gente está olhando aqui no cronômetro, hein, Juliano Lossaco? Mas foi muito pertinho ali, foi milimétrica a distância. É 1:25.083 para 1:25.087. É praticamente igual, né? 4 milésimos de segundo a diferença. Era o que a gente podia esperar de uma briga entre Senna e Prost, né, Lito Cavalcante? Exatamente, uma paridade que só se viu antes, exatamente naquela época de Prost e Senna, mas Ayrton Senna e Alain Prost dividindo a McLaren. E nós temos aí ex-pilotos de Fórmula 1 formando dupla e temos também pai e filho, o Daniel Serra e o Chico Serra, né? O Serra tricampeão, o Chico Serra tricampeão com o Daniel Serra, que ainda busca o primeiro título na categoria, Anselmo Caparica. É isso, aqui ao lado do Chico Serra, do Daniel Serra. O Chico chegou aqui, eu perguntei para ele, a gente pode conversar um pouquinho com você? Você fez, meu Deus do céu, você não está satisfeito, Chico? Não, nem um pouco, nem um pouco. Eu sabia que ia ser duro, que a gente tinha que trabalhar muito, mas agora, acabando a classificação, realmente eu estou decepcionado com a minha classificação. Eu acho que eu vim fazendo os treinos de acordo com o que eu previa, fui melhorando tudo, mas a classificação realmente eu fui mal. Eu não consegui virar um tempo legal, nem razoável, não foi legal. Eu fiquei devendo muito na classificação e lógico que o Daniel vai apanhar por causa disso, né? Porque é ele que vai ter que largar o carro agora e eu tirei o carro lá da frente que ele tinha colocado e coloquei lá para trás. Mas faz parte da dupla. Qual é o papel do filho nesse momento, Daniel? Acho que é impossível ele não se cobrar do jeito que ele se cobra, né? Quem conhece ele sabe como é que ele é, mas acho que você tem que pensar que ele já está parado há um tempão, a gente tem mais é que vir aqui, curtir o final de semana, lógico que a gente tem que pensar no campeonato, vale ponto, mas a hora que eu assisto a on-board e vejo ele guiando meu carro, é realmente emocionante ver o cara guiando meu carro, sabe? O cara me ensinando tudo. Então, lógico que ele quer se cobrar, queria ter ido melhor, mas tá ali, ele falou que ele ia estar marcando em Gama, eles se marcaram, estão um do lado do outro ali, amanhã a gente coloca os dois para bater roda. Ficou na frente do Ingo, se serve de consolo para você, você fez um tempo melhor do que o Ingo Hoffmann. Não, mas não é. Tudo bem que isso é um particular entre eu e o Ingo de brincadeira, mas eu realmente esperava ter ido melhor. Lógico que eu não tinha pretensão nenhuma de brigar pela frente com esses convidados que tem aqui, que são tem muitos pilotos especiais aqui. E eu estou há 6 anos parado, quer dizer, não tem a menor chance. Mas eu realmente pretendia ter virado melhor do que eu virei agora. Eu virei um tempo muito ruim na classificação, eu virei até melhor que isso no treino, que eu andei muito pouco no seco. E é uma ajudação, mas faz parte, né? É corrida, vamos lá. Bom, Chico Serra, a gente não precisa nem falar que é sim um piloto muito especial. Eu queria mostrar um detalhe aqui, que é o capacete dos dois. Olha só, esse aqui é o capacete do Daniel Serra, todo invocado, cheio de brilho. Já o do Chico Serra, um capacete clássico, limpo, sem nenhuma frescura, Linhares. Tá aí, o Chico Serra falando com o Caparica e o Daniel Serra, né? Uma rivalidade também que marcou época na Stock Car. Chico Serra e Ingo Hoffmann. É verdade, eles vão largar praticamente lado a lado, mas a gente não pode esquecer que houve também aí a punição do Rubinho, com quem o Ingo divide o carro. E o Ingo foi muito bem nessa classificação na briga com o Chico. Um foi 14º, o Ingo, e o Chico 15º. Essa briga particular, muitas vezes, Juliano, tem, claro que não é o gosto de uma pole, mas sempre se tira com certo prazer dela, não? Já é uma briga antiga, né? Eles brigaram muito os dois e chegam aqui e viram pertinho do outro, né? Então continuam brigando. Os dois são os dinossauros aí da Stock Car. Vai começar a última sessão de classificação agora do grupo 4. A gente vai ficar de olho no carro 70. Ricardo Rossetti está na pista, formando dupla com o Diego Nunes. Diego Nunes foi o mais rápido entre os pilotos que vão disputar a temporada. E o Ricardo Rossetti agora tem aí o carro na mão para tentar tomar a pole position, que por enquanto é de Átila Abreu e Nelsinho Piquet. Vale a pena acompanhar também o carro número 5 do Denis Navarro, que é companheiro de equipe, na equipe Vogel
do Diego Nunes e está nas mãos de outra fera, Felipe Giafone. Ele também ficou muito perto, o Denis Navarro, do desempenho obtido pelo eu acho que o Nelsinho Piquet com o Átila Abreu vai ser muito difícil o carro do Diego Nunes baixar. Eu acho difícil, que o Nelsinho virou muito rápido e eles estão bem, estão com 2, 3 décimos na frente do segundo, na média. Então é difícil do Átila perder essa pole. Olha, deu branco aqui, eu estava querendo falar que o tempo muito perto do Eu falei quase todos os pilotos do grid para ver se... do tempo do Marcos Gomes. Marcos Gomes, que foi rapidíssimo, né? Bom, agora vai se formar o grid definitivo. E olha aí, atenção para esse aí. Esse aí também é um outro carro que a gente vai ficar de olho. Um carro pilotado pelo Felipe Giafone. Felipe Giafone, que ex-piloto da Fórmula Indy, tricampeão da Fórmula Truck em 2007, 2009 e 2011. Tem também aí um cartel respeitável, o Felipe Giafone. Vamos acompanhar aí o Ricardo Rossetti, carro 70, abrindo já a sua primeira volta, com menos de 8 minutos para terminar o treino de classificação aqui em Goiânia. Precisa virar aí quase um 24 cravado, né? O tempo que o Nelsinho Piquet virou, né? Para tomar essa primeira posição. Precisa se aproximar do Nelsinho Piquet para brigar pela pole position contra a dupla do Átila Abreu e do Nelsinho Piquet, que por enquanto tem o melhor tempo, 1:24.234 na média, mas o Ricardo Rossetti vai ter que virar pertinho do tempo do Nelsinho Piquet, 1:24.1. para tomar, né, 1 milésimo atrás ali, já é o suficiente para ele, na média, conquistar a pole position para a dupla do carro 70. Você está acompanhando aí, restando 7 minutos para terminar o treino de classificação aqui em Goiânia. É a largada para a temporada 2015 da Stock Car. Você vai curtindo ao vivo a sessão de classificação aqui no Sport TV. E amanhã, a partir das 10, tem a primeira etapa da temporada. O Autódromo de Goiânia, sediando a abertura do campeonato. Cidade de Goiânia, que tem 1,5 milhão de habitantes, 81 anos de história, a 209 quilômetros de distância de Brasília, a capital federal. Aqui no Cerrado, né, Goiânia, essa belíssima cidade no Brasil Central. Aí tá longe do tempo de conquistar a pole position o Ricardo Rossetti. Tanto ele quanto o Felipe Giafone viraram abaixo do que precisam. O Giafone virou 25.512, foi para 13º. E o Rossetti 25.623, foi para 12º. É difícil isso agora. Você vê, como o Ricardo Rossetti falou, ele só andou na chuva. Então imagina, agora ele está saindo no seco, ele tem que achar o limite do carro com essa responsabilidade de virar rápido. Então é difícil para ele. Ele vai ter que dar, na primeira volta é muito difícil ele conseguir virar. Pode ser que ele melhore um pouco, mas é difícil. E o Mark Winterbottom virando um temporal aí, trazendo o carro para a segunda posição. Companheiro do Marcos Gomes. Já virou aí um bom tempo o Mark Winterbottom, com o carro 80 na segunda posição. Popó Bueno e o Gabriel Salas na terceira posição. O Guilherme Salas, né, na terceira posição. Guilherme Salas foi campeão brasileiro de turismo ano passado. O Campeonato Brasileiro de Turismo é o novo nome da Stock Lights, categoria de acesso. Esse garoto é muito rápido. Aí você está acompanhando as imagens do treino de classificação, é o grupo 4. Restando menos de 5 minutos para terminar. Aí o carro do Mila, o argentino escapando. Ele que é o companheiro de equipe da Bia Figueiredo. O carro número 3, pilotado pelo Matias Mila, argentino, campeão da TC 2000. Ele está na pista para tentar melhorar o tempo da dupla. Aí você vê o Beto Monteiro, companheiro do Galide Osman. Companheiro também o Galide do Thiago Camilo na temporada.
Vamos acompanhando os momentos finais do treino de classificação. Daqui a pouquinho vamos ter a decisão, a definição do grid de largada. São 33 carros, 66 pilotos na pista, 14 ex-pilotos da Fórmula 1. 4 duplas formadas por ex-pilotos da Fórmula 1. Perspectiva de uma etapa eletrizante amanhã a partir de 10 da manhã. Você curte ao vivo aqui no Sport TV. E na sequência você vai ter a Superliga Feminina de Vôlei. O Jader Rocha vem aí para transmitir Praia Clube e Minas. Um duelo mineiro na Superliga Feminina daqui a pouquinho, logo depois do treino da Stock Car. E vamos ter hoje também a largada para a Major League Soccer, o campeonato de futebol americano aqui na tela do canal Campeão. O Orlando City, o time do Kaká, enfrentando o Vancouver. Você vai curtir ao vivo este jogão hoje à noite aqui no Sport TV. Aí você está vendo a partir das 8h30 da noite, né? A largada para o campeonato americano e o Kaká vai estar em campo. Orlando City na abertura da cobertura do canal Campeão aqui no Sport TV. E o Salas deu uma bela escapada de pista, mas de qualquer maneira ele já colocou o carro que ele vai dividir, pelo menos provisoriamente, ele vai dividir com o Popó Bueno na terceira colocação desse grid. Você está acompanhando aí as imagens finais do treino de classificação. Aí o carro pilotado pelo Ricardo Rossetti. Não deu muito certo, ele está em 15º no momento no grupo. E aí você está vendo a expectativa lá, Nelsinho Piquet, no detalhe, né? O box da equipe do Attila Abreu, do Nelsinho Piquet. Eles estão segurando, por enquanto, a pole position, esperando pelo encerramento do treino de classificação. Aí Xandinho Negrão vai formar dupla com o Felipe Malumi no carro 33. Filho do Xande Negrão, foi outro piloto que marcou época também na história da Stock Car. Chegou a correr na GP2, aliás tem um recorde de velocidade final da GP2 obtido em Monza. Depois da Europa veio por aqui para a Stock. Campeão da Fórmula 3 sul-americana, né? O Xandinho Negrão. Sim. Aí o carro número 74, dividido pelo Guilherme Salas e pelo Popó Bueno. Vai fazendo um bom treino de classificação, passando para completar mais uma volta. Esse carro aí está na terceira posição, na soma dos tempos, na média. E aí você vê parado o carro do Totti, que forma dupla com o Fábio Fogaça. O Leandro Totti do carro 72. De novo, o Guilherme Salas está buscando fechar o treino. E aí a dupla Attila Abreu e Nelsinho Piquet no detalhe para você. Esperando pela decisão do treino de classificação do grupo 4. E o Nelsinho Piquet tem o melhor tempo geral aí na sessão de classificação, 24:0. 24 cravado ali, o melhor tempo até aqui. Superou todos os pilotos da Stock Car que disputam regularmente o campeonato dele. Isso é uma prova clara do talento excepcional do Nelsinho. É um piloto de raríssima qualidade. Eles podem comemorar, como eu falei, porque eles estão 3 décimos na frente do segundo. É muito difícil alguém tirar a pole deles. E olha, desse grupo apenas 3 pilotos conseguiram a posição entre os 10 primeiros. Que foi exatamente o Guilherme Salas, que colocou o carro 74 na terceira colocação. O Vitor Antônio Liuzzi, ex-piloto da Fórmula 1, da Toro Rosso da Fórmula 1, que colocou o carro na 9ª colocação, o carro 110, ele divide com o Felipe Lapena, e o carro número 12 do Luiz Razia, ex-piloto que teve com o pé na Fórmula 1. Realmente um resultado impressionante do Razia, não se esperava tanto dele. Ele corre com o Lucas Forest, tinha alguma experiência de GT de McLaren, mas a maioria da vida dele é de monopostos. E olha, uma grande notícia aí para a ginástica brasileira. Arthur Zanetti acabou de conquistar a medalha de ouro na argola na Copa do Mundo de Ginástica. Grande notícia, você vai ter mais detalhes aí na sequência da programação do Sport TV. Já zerou. O Sport TV 2 mostrou a competição. Grande resultado do Arthur Zanetti. O cronômetro já zerou. Vamos ter a definição das posições de largada. Por enquanto, Attila e Nelsinho Piquet na primeira posição. O carro do Marcos Gomes, o carro 80 na segunda colocação. Já tem comemoração lá nos boxes. Olha aí a vibração de Nelsinho e Attila.
conquistando a pole position para esta etapa de abertura. Aí a equipe também vibrando muito. Primeira posição, a posição de honra na prova de amanhã de Átila Abreu, que vai dar a largada. A gente lembra, né, os pilotos que disputam a temporada, os titulares vão largar e depois os convidados vão completar a corrida. Vibração no box da equipe de Átila Abreu e Nelsinho Piquet. Os dois pilotos que vão ter a honra da pole position da equipe AMG. Aí, ó, o mecânico ali. A equipe tá vibrando muito com esse resultado. Tem que comemorar muito um resultado importante aí. Nelsinho fez o melhor tempo geral do treino de classificação, 1:24 cravados, Litu. Muito bom resultado e muito bom resultado também para a equipe toda, porque colocou o carro do Lucas Forest, que está iniciando seu segundo ano na categoria, e do Luiz Jazia, que nunca tinha dirigido um carro de estoque, a 10ª colocação. Ótimo resultado da equipe AMG. Aí você tem o resultado final do treino de classificação. Vai ser também a formação do grid de largada. Olha, Átila Abreu e Nelsinho Piquet na pole position, Marcos Gomes e Marco Winterbottom na segunda posição, formando a primeira fila. Depois Popó Bueno e Guilherme Salas, o Valdeno Brito com o Vantur largando na quarta posição. O Ricardo Maurício e o Nestor Girolami na quinta posição, Thiago Camilo e Lucas de Graça, Alan Kodair e o da Costa na sétima posição, Cacá Bueno e o Pechito Lopes, Felipe Lapene e Liuzzi, Lucas Forest e o Razia, Vitor Gens e o Stanf. Então aí a gente tem agora, ó, a formação do grid de largada para você. As posições são 33 carros. Aí você tem a primeira fila, olha, o Átila Abreu vai largar na pole position com o Nelsinho Piquet, seu companheiro de equipe, Marcos Gomes e o Winterbottom, depois Popó Bueno e o Salas, Valdeno e o Vantur, o Ricardo Maurício e o Girolami, o Thiago Camilo e o Lucas de Graça, são os 6 primeiros colocados. Depois o Kodair, o Cacá Bueno, o Felipe Lapena, o Lucas Forest, o Vitor Gens, o Galide Osman, seus companheiros de equipe, os seus convidados, Júlio Campos e o Nicolás Prost em 13º, Diego Nunes e o Ricardo Rossetti terminando na 14ª posição, Felipe Fraga e o Parente, o Navarro e o Giafone, o Jimenez e o Carbone, o César Ramos e o Vervich. Temos aí a sequência do grid, olha, com o Ricardo Zonta e o Gilles Villeneuve, o Tuca Rocha e o Drift, o Max Wilson, o Vitor Meira, o Antônio Pisoni e o Bruno Senna, largando em 22º, o Gabriel Casagrande, o Henrique Bernoldi, a Bia Figueiredo e o Matias Mila, depois o Fábio Fogaça e o Leandro Totti, o Luciano Burti e o Alguer Soares, o Daniel Serra e o Chico Serra. Aí você tem a formação do grid de largada amanhã, 10 da manhã, ao vivo para você, a primeira etapa da Stock Car. Fique ligado, Sport TV, o canal campeão.